Hoje eu vou fazer a linguagem corporal do nosso presidente Jair Bolsonaro e do Lula. Você que conhece o caráter e personalidade das pessoas, saber quem vai ser o nosso presidente do Brasil, quem vai ser o futuro nosso presidente, e certas coisas que a pessoa não conhece, nem imagina conhecer, até mesmo eles não conhecem si próprios, né? Profundamente, o comportamento, por que as pessoas votam em um ou votam no outro. Primeiramente, vou apresentar, eu sou Cláudio Bitti, sou psicoterapeuta, formado em PNL, Programação Neurolinguística, faço atendimento online. Geralmente eu atendo até o subconsciente, consigo alcançar até dentro do ventre da mãe problemas, informações traumáticas, primeiras informações cerebrais são registradas e fica 95% registrado no nosso inconsciente. Somente 5% você consegue lembrar, porque você gasta muita energia para você lembrar tudo que a gente já foi pensado. Por exemplo, nosso cérebro é 2% do nosso corpo. Ele consome 20% de energia para lembrar somente 5%. Imagina tudo isso. E geralmente as pessoas não sabem quem são, por que eles são. Vou falar sobre o presidente, sobre a linguagem corporal, sobre o comportamento deles. Você observa também que os dois, pode observar os dois aqui, são extremamente inteligentes. São pessoas que já têm a genética vinda do ventre formado, a parte frontal do cérebro, onde tem a intelectualidade, onde toma decisões, onde tem a criatividade, pensar. São pessoas muito pensantes, como o Jair Bolsonaro, como o Lula também. E os dois pensam demais, né? E acaba tendo a criatividade de observar. E muitas pessoas perguntam, são parecidos. Sim, são parecidos, mas tem outras coisas que profundamente não são parecidos. Por exemplo, aqui, você tem ideia, por que o Lula não lê? Ele não quer estudar? Porque ele é auditivo. Você sabia que quem lê só armazena 10% de tudo? E quem tem a habilidade de ouvir auditivo, ele armazena 25%, até 25% de todas as informações. Quer dizer, a pessoa ouvindo, ela aprende muito mais rápido do que a pessoa lendo. Pode pesquisar, pode buscar pesquisa ainda, e você observa que a pessoa, quando ela ouve, ela aprende muito mais. Vai parar como é que a orelhinha dele virada aqui, ele aprende que com as pessoas, observando as pessoas, conversando com as pessoas, caminhando na sua vida, ele percebe como é o comportamento do ser humano, por gatilhos emocionais dele. Pode reparar também que os dois têm uma coisa muito forte também. Os dois são parecidos, que dois têm sobrancelha alta aqui, Você pode observar, levantado aqui, pessoas ativas, pessoas que partem para cima mesmo. E sobrancelha grossa, produtividade. E os dois têm muito bem isso, são pessoas que tomam decisão, partem para cima, pessoas bravas, como Jair Bolsonaro, como Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou falando sobre a pessoa, a formação cerebral, essa formação dentro do ventre. Pode ser genético, 25% geneticamente, e pode ser também depois dentro do ventre da mãe. Essa criança, a mãe está trabalhando demais, ela fica muito agitada durante a gestação, não dá conta do serviço, e essa criança se sente rejeitada. Ela começa a desenvolver a parte cerebral, essa parte da frente. Pode parar que os pais dele também tem uma parte cerebral bem forte na frente, a parte de intelectualidade, a parte de raciocínio, né? E eles pensam demais, né? Isso pode pesquisar. O amigo do Freud, que o Freud não conseguia resolver os problemas emocionais, alguns mais profundos, esse Rachner, pode até colocar embaixo aqui, embaixo do computador aqui, para você pesquisar. E essa pessoa, ela começou a perceber que as pessoas, ela mudam o formato do corpo de acordo com as emoções. E de acordo com as emoções, a pessoa muda o corpo. Como assim? Sim, claro. Por exemplo, a pessoa do ombro largo. Por quê? Na fase que a criança, quando ela começa a querer pegar as coisas, ela não consegue mexer com os braços, ela não tem movimento, ela tem espasmos, porque o fio está desencapado, a coluna, ela começa a encapar da coluna daqui, de cima para baixo, e ela não consegue controlar os braços. Aí quando começa a controlar os braços, pegar as coisas, o que a mãe faz, ou o pai? Não pega isso, não pega aquilo, não pega, e a criança sente que é manipulada. A criança dessa, ela tem pavor de manipulação, e ela quer liberdade. Quando cresce, ninguém manda essa pessoa. Ela não quer ouvir opinião de ninguém, porque ela se sentiu manipulada na infância. Ela queria pegar as coisas
e não conseguir o ombro, largueceu mais. Pode ser 25% geneticamente. Mas pode ser o quê? Foi impulsionado a crescer os ombros e querer pegar as coisas e ninguém deixava aquela criança. E essa criança clama por liberdade e adora manipular as pessoas, convencer as pessoas. Essa pessoa pode convencer o lado bom ou o lado ruim. Essa é a questão. Se a pessoa está na dor, ela vai influenciar o lado ruim. Se ela estiver na luz, ela vai influenciar o lado bom. E os dois, claramente, são pessoas de ombro largo. Claramente você vê isso aí, são pessoas parecidas, só que o Lula ele tem um poder auditivo muito grande e o Bolsonaro não, tem poder de decisão, mas são super inteligentes e criativos ainda. Agora, da onde vem isso? Você pode observar, Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve uma mãe, tem um olhar triste, um olhar caído, deitado assim. Por que esse olhar? Esse olhar, ele vem dentro do ventre da mãe. Um sentimento da mãe dela que sentiu. E essa pessoa, para não ficar triste, ela busca mecanismos de sobrevivência, buscar raiva, buscar ira, buscar atitudes. E aí, o pai do Lula era o pessoal ausente, ele não ficava em casa por um motivo dele, totalmente inteligente também, tem a genética muito forte, ele não tinha presença em casa. O que acontecia? Ele acabava trabalhando, tinha, infelizmente na época, várias mulheres, né? E final de semana ele ia caçar. Como é que o Lula sentia em casa quando era criança? A ausência do pai. O que ele sentia, a ausência do pai? Qual o pensamento quando ele era criança? Que ele achava que ele tirou o pai dentro de casa. O que a mãe falava com ele? Qual a energia que passava para ele? De repente, a ausência do pai. Pode reparar que quando ele cresceu, ele era contra as empresas de trabalho. Era contra a empresa, era sindicato. Por quê? Provavelmente, pode ser, acho, que ele sentiu que o dinheiro, as empresas, tirou o pai dele de casa. E é ruim, é mal. O que ele fez? Ele foi contra essas empresas quando cresceu. E ele teve o olhar de braveza da mãe durante o ventre, para reparar que a sobrancelha é alta também, que a mãe não tem essa genética, o pai não tem um pouco sim. E teve que muita raiva nessas pessoas. E o fator de o vermelho, pela escolha que ele colheu, a cor vermelha é como se fosse vingança. E a pessoa, quando ela quer, o que ela quer quando ela cresce? Quando ela cresce, ela não quer que as pessoas passem o que ela passou. Necessidade, escassez, né? E quando cresce, ele quer lutar. É um dor de uma mãe, uma raiva da mãe, de empresarial, ele quer lutar, ele quer bater de frente. Ele tem um gatilho da bodona, esqueci de falar com vocês também. O gatilho da bodona, na hora que a criança nasce, na hora de amamentar, ela tem contato com a boca e ela quer a atenção da mãe. E a mãe está muito ocupada, tem vários filhos, e essa criança quer o quê? A atenção da mãe. E acaba chorando, não é isso. Vai reparar que o rosto do Lula é assim, redondinho. Ele tem um gatilho do abandono. Ele queria ter atenção. E a pessoa fala demais, comunica demais, como o Jair Bolsonaro também, do mesmo jeito. A questão é que o Jair Bolsonaro é diferente. Na infância dele, ele sentiu o quê? Mal protegido. Ele sentiu o quê? Ele não teve proteção. Ele quer proteger o povo brasileiro. Por quê? Por que não deixou o Sérgio Moro investigar os filhos dele? E os filhos dele, o problema dos filhos dele, são de maior, mas ele, o que ele fez? Ele interviu na hora e não deixou, por causa de quê? Proteção. Geralmente o homem, quando ele quer proteger o lado masculino, né, ou deseja ter um homem, não um menino, porque foi uma criança machucada, foi uma criança, aconteceu algo, e quando cresce ele deseja ter um menino e quer proteger, fazer o que não fizeram com ele. Uma super proteção que acaba atrapalhando o seu filho, os momentos do seu filho. Ele não quer que o filho passe o que ele passou. Como o Lula também não quer que as pessoas passem o que ele passou. Isso atrapalha o desenvolvimento. E acaba dando o quê? Atrapalhando o desenvolvimento das pessoas também. Às vezes é necessário a pessoa passar uma aprovação para amadurecer. E daqui a pouco eu fico intervindo. Não é verdade? Observando também, isso é o gatilho do abandono. Ambos parte tem. Eu esqueci de falar com vocês. Quem está falando a verdade? Bolsonaro ou Lula? Na linguagem do corpo, você pode observar que acabou a semana agora, eu percebia que Luiz Inácio Lula da Silva, ele mentia. Por quê? Toda a linguagem do corpo, quando a pessoa é direita, né, e ela olha para o lado direito, é criatividade. Você está olhando para cá, ela é criando, né, uma audição, criando
né, uma conversa, ele é muito auditivo. E pode observar que ele chegava e conversava com você assim, ele para não olhar do lado, ele olhava fixamente, que ele quer convencer, manipulador, ele olhava do lado assim, né? Você sabe que aconteceu isso, isso, isso? Vai reparar que ele olha do lado aqui, porque ele estava criando, né, uma coisa. Quando ele está criando, ele está mentindo. Né? Você pode observar isso. E semana agora, na entrevista, ele falou que o Bolsonaro é mentiroso, mentiroso, mentiroso. E ele mesmo falou, e geralmente o mentiroso, ele fala uma verdade para a mentira ser verdade. E ele falou sobre a mãe, que a mãe falava o quê? Era mais fácil, uma mentira ela voa, como uma verdade rasteja. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Tudo, a pessoa só evolui de acordo com o quê? Espelhamento, porque o filho ama o pai porque observa, espelhamento, ou de repente vivenciado. De repente a criança poderia mentir porque ela passou muito aperto, medo e aprendeu a mentir para ter resultado. E essa pessoa não muda porque a mentira é mais fácil conseguir as coisas. E a pessoa quando mente, ela está ganhando o quê? As pessoas a si mesmo, porque ela quer mudar. E ela não muda e fica mentindo a vida toda. Entendeu? E acontece isso. Ele acabou, o caso dele foi o quê? Espelhamento da mãe, uma palavra forte que a mãe falou, e ele levou a vida toda e conseguiu realizar o que ele conseguiu através de muitas mentiras também. Ele botava a verdade junto para ter mentira. Infelizmente ele acabou revelando da onde ele aprendeu a mentir. Então vamos ver agora o pai e a mãe do Jair Messias Bolsonaro. Você pode reparar que o Bolsonaro tem a sobrancelha larga, grossa, produtividade. O pai dele é um porreta, duro pra caramba, deve ser muito grosso, alta cobrança, entendeu? E outros, e aliás, esqueci de falar com vocês, que ambos têm problemas com gatilhos emocionais de autoritarismo pro lado masculino. Que lado masculino? Pesquisa aí, lado yin, lado yang. Lado masculino é do lado esquerdo e o lado feminino do lado direito. Né? Você pode observar, nós temos o lado masculino e feminino. E pode reparar que os dois têm uma paralisação, pequena paralisação do lábio esquerdo, do lado masculino. Paralisação, a gente começa a rir, aí isso aqui, esse lábio paralisa um pouquinho. Por quê? Por gatilhos emocionais do autoritarismo. Os dois têm a paralisação leve do lado esquerdo. São os pais muito autoritários, muita cobrança ainda. E tem essa paralisação. Até o Maduro também tem. Você pode observar também nas fotos dele também. Aí quando ele sorri, eu também tenho um pouquinho aqui também, que minha mãe foi um pouquinho autoritária. Autoritarismo, o que que é? É um pai que quer que o filho não sinta o que ele sentiu, quer proteger, superproteção. E quer brigar porque o pai não se ama. E quando o filho cai, ele enlouquece. Entendeu? Aí quer controlar a vida do filho, quer tirar a liberdade, não quer o filho amadurecer e experienciar. Agora observando o pai, a mãe também foi muito guerreira, aguentou muito pancada também, entendeu? Se observar como é que é o problema, né, e as soluções, as habilidades, por que se tornaram presidente? É pelas emoções, e o brasileiro, ele tem muitas emoções, ele fugiu de guerras, da Segunda Guerra Mundial, de conflitos, são pessoas emotivas. Não é à toa que elegeram duas pessoas emotivas, totalmente emotivas, como o Lula, né? Gatilho da rejeição muito grande, a parte frontal, gatilho do abandono muito grande, ambos partes ainda, manipulação também muito grande, competitividade. Agora, por que o Bolsonaro aí fala tanta merda? De novo, volta pra faculdade, vai, volta pra faculdade. Vai. Olha só. Se não cancelasse, quanto que vocês vão pagar pela vacina? Ah, para de fazer pergunta de novo, volta, faculdade não, volta para o ensino primário. Outra pergunta aí. Ele bota para fora. E o Lula segura. O que aconteceu com o Lula? Ele deu problema de garganta, câncer, porque ele ficava segurando as emoções. E o Bolsonaro, o que ele fez? Ele botava para fora. Gatilho da humilhação. Foi muito humilhado. O que ele faz? Ele joga para fora, porque isso estoura a pessoa dentro. Ambas partes estão erradas. Segurar faz mal, dá um câncer interno, de intestino preso, entendeu? Problema de rim, intoxicação, você não libera a toxina. E quando você bota para fora as energias, acontece o quê? As pessoas acabam se machucando, principalmente aquelas pessoas que são machucadas na infância, por humilhação,
menosprezado o povo pobre, por exemplo, pessoas do nordestino, são pessoas menosprezadas, pessoas com complexo de inferioridade, pessoas não merecedoras, né? E acaba mexendo com o emocional dessas pessoas. Agora, o que é proteger as emoções? Se tivesse sabedoria, os dois, falariam que sentia. Pô, eu estou sentindo humilhado, por que você está fazendo isso comigo, cara? O que eu te fiz? Né? Seria mais interessante do que segurar ou botar para fora. Por exemplo, você repara que o Lula hoje, até hoje, ele não bota no nome dele nada. Por quê? Não merecimento. Porque ele acha que ter o dinheiro, ter as coisas, faz mal para a infância dele. Mas ele quer que pegue o dinheiro das pessoas, manipular as coisas para dar o dinheiro para o povão. Ele acha que está ajudando. E quer que o povo não sinta que ele sentiu. Mas por que ele é presidente, então? Porque ele passou por tudo isso. Ele lutou, ele berrou, ele passou provação. Ele conseguiu ser presidente. Ele lutou por causa disso. Por gatilhos emocionais. Que desafiou. E os grandes líderes têm esses gatilhos emocionais que crescem. Não sabe por quê. E Jair Bolsonaro é a mesma coisa. Só que o Jair Bolsonaro não teve escassez. Entendeu? Ele sabe que tem que lutar. Que tem que trabalhar. Que tem que recompensa. Por exemplo, o Lula não quer que as pessoas... E a pessoa está com um processo de vitimismo. O que acontece? Ela quer... O que é vitimismo? É a criança que faltou o pai, a proteção do pai, da mãe, atenção. Ou até defender também. Né? Ou de repente, escassez. E essa criança, ela fica buscando o governo. Fica correndo atrás de migalhas a vida toda. Não adianta você dar água, puxar água para o Nordeste, não adianta você dar as coisas, trabalho, não vai querer, porque não merecimento. Porque essa pessoa que você dá uma ferramenta na mão, ela não vai querer trabalhar. Por quê? Inconscientemente, o pai falou mal do quê? Do patrão, mal do governo, o governo é culpado. Né? E quando a pessoa cresce, eu não vou ser governo não, eu não vou ser empresário não, porque empresário é ruim, o patrão é ruim, é um cara que controla o funcionário, faz mal ao funcionário, e essa pessoa sem perceber, ela faz o que? Ela gasta tudo que ela trabalhou, ela auto-sabotagem, ela não consegue crescer, porque quando ela consegue ter um dinheirinho, ela dá um jeito de gastar, ou bebida, ou gastar em coisas inúteis, entendeu? E essa pessoa, ela não consegue crescer no merecimento. Né? Por exemplo, como é que a pessoa vai crescer dando tudo na mão? Às vezes a pessoa fica de migalhas a vida toda. Mas às vezes a pessoa tem que descobrir o potencial dentro de si. Mas se a pessoa ficar no vitimismo, esperando para o governo isso ou aquilo, e tomar certas decisões, tomar decisões de si mesmo, a pessoa pode crescer, entendeu? Por exemplo, teve uma vez que eu fui visitar um cara, um homem, ele tinha 2 filhas. E ele não estava aguentando que as 2 filhas estavam engravidando, não saía dentro de casa, e comendo, gastando o dinheiro todo, não suportando, estourando os cartões de crédito, ele não aguentando. Eu não aguento mais, Cláudio, eu não aguento, vontade de sumir, tudo que eu tenho aqui, come, essas filhas não fazem nada, não ajudam nada, tal. Eu fiquei observando sobre o negócio do corpo, aquela mulher dele. Aquela mulher dele tinha um olhar, ela ria demais, tinha um semblante de muita luta, né? Passou muitas aprovações. Aí eu perguntei para ela o seguinte: na sua infância passou fome? Passei muita fome. Na sua infância você tinha casa? Não, eu ficava no relento, no frio. Na sua infância você passou dificuldade, várias dificuldades, assim, família foi, e nossa, muita dificuldade, família. E hoje você valoriza a família? Valoriza a família. Hoje valoriza o seu trabalho? Valoriza. Hoje você valoriza a sua casa? Valorizo muito a sua casa. E se você não tivesse passado por tudo isso, você tinha dado valor tanto essas coisas? Ela parou e pensou, eu acho que não. Você ama suas filhas? Você quer que as suas filhas passem o que você passou? Não. Mas como é que elas vão conhecer e saber o valor se elas não sentiram isso na infância? Elas não se espelharam, observaram, ou de repente experienciaram essa experiência. Como é que ela vai dar valor se ela nunca teve o que você teve? Você quer que a sua filha seja totalmente dependente quando crescer? E o dia que você for embora? Ou quer que ela seja dependente de vocês? Como é que elas vão se tornar quando você não estiver aqui? Geralmente os pais dão primeiro para os filhos. E aí? Como é que elas vão sobreviver àquela dor?
ficar sozinho sem os pais, ficou a vida toda dependendo do pai e da mãe. Você ama sua filha mesmo? O que você está fazendo é a dor sua ou é a dor dos outros? Pensa bem, às vezes a gente está achando que está ajudando o filho, mas não está ajudando o filho, você está acabando estragando nosso próprio filho. Isso aí, gente, que eu estou passando para vocês, isso é conhecimento. Tem muitas coisas mais que eu poderia falar sobre linguagem do corpo, comportamental. E às vezes a gente tem que pensar com quem está votando, quem vai ser o futuro presidente do nosso país. E como é que está reagindo, né, tudo isso, como é que vai solucionar todos esses problemas, né, entender do ser humano. E outra coisa, se a pessoa não gosta do Jair Bolsonaro, tem uma coisa que tem dentro dele, que está dentro de nós, não é verdade? Se a gente não gosta de Lula, porque tem uma coisa dentro de nós que a gente não gosta, que é parecido com o dele, não é verdade? Tem crença, tem valores, tem espelhamento de famílias, e pensa muito bem direitinho sobre esses comportamentos. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, né? Talvez seja polêmico falar das pessoas, falar do nosso futuro presidente do Brasil, né? É uma coisa muito íntima, né? Mas de repente, são pessoas que vai ser governado nosso país tão bonito, tão produtivo, né? Por essas duas pessoas, né? Que pensam direitinho sobre as eleições, né? Que Deus quiser, Deus abençoe, e tudo acontece de acordo com a necessidade, com a vontade dele, né? Às vezes até as coisas permitem acontecer ruim, né? Para a gente compreender e aprender com isso também. Valeu, gente. Que Deus abençoe nosso dia, hoje, amanhã e sempre.